bem? Eu me chamo Tainá, eu sou do curso de licenciatura em Pedagogia. Venho através desse vídeo dar início ao meu estágio de extensão da faculdade. A faculdade ela nos propôs a fazer um estágio totalmente online, que é o estágio de extensão, né? O estágio que é online devido à pandemia. A faculdade nos propôs fazer esse tipo de estágio. Eu vou aplicar para vocês em 6 vídeos, resumido em 1 hora cada vídeo, que é meu plano de ação, que eu vou elaborar, né, um plano de aula, que eu vou trabalhar com os alunos do ensino médio, voltado aos alunos do ensino médio do primeiro ano. O estágio, eles nos possibilita a trabalhar profissionalmente com a docência na prática dentro da área da educação. Mas nesse estágio, eu vou trabalhar com vocês aulas online, trazendo vídeos, explicações sobre o meu tema escolhido para trabalhar juntamente com os alunos. Eu espero que vocês me acompanhem nessa primeira parte. O tema escolhido foi a diversidade cultural no Brasil. Eu vou falar desse tema para os jovens, né, do primeiro ano do ensino médio. Antes de eu começar a dar início no meu plano de ação e mostrar um pouquinho para vocês sobre esse tema que eu escolhi, eu vou falar agora para vocês um pouco sobre a importância do estágio no curso de licenciatura em Pedagogia. Como eu já falei, o estágio ele nos possibilita trabalhar profissionalmente com a docência na prática, dentro da área da educação, sendo ela no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na educação profissional. A educação profissional ela é mais dentro da área de serviço de apoio escolar. O estágio agora que eu vou apresentar para vocês é do ensino médio, né? Antes de começar, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a importância desse estágio. Eu tirei algumas coisas do livro O Estágio no Curso de Pedagogia, que é um livro que a faculdade nos possibilitou, de Mônica Caetano Vieira e de Sandra Teresina de Curitiba, 2009, que no livro ela cita trechos que são muito importantes na área da educação, segundo as diretrizes curriculares nacionais, sendo estes: desenvolver o processo de ensino-aprendizagem em suas múltiplas dimensões interdisciplinares, conceber, executar e avaliar projetos educacionais pedagógicos coletivo e interativo, articulando ação, reflexão e ação, teoria e prática, avaliar cursos e programas de ensino, reconhecer e atender a necessidades educativas especiais, físicas, cognitivas, emocionais e efetivas dos educandos em espaços escolares e não escolares, usar vários meios de comunicação como suporte à tecnologia e informação de comunicação para aprendizagem significativa. Eu citei aqui alguns trechos que eu tirei do livro, né, de estágio, do livro do estágio do curso de pedagogia, do quão é importante o estágio no curso de licenciatura, né, no curso de licenciatura em pedagogia. Com a pandemia, com tudo que está acontecendo, a faculdade acabou nos possibilitando fazer esse tipo de estágio online, que é um estágio que a gente tem que propor para o nosso público, para o aluno, para você que está assistindo, propostas de ensino e que desenvolvam o aprendizado do aluno, né? E o tema que eu escolhi para trabalhar com esses alunos foi o tema diversidade cultural no Brasil. Essa disciplina é aplicada na aula de História, ou Geografia ou Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Falando sobre o tema e por que eu escolhi esse tema. O Brasil é um país com muita diversidade cultural, portanto, costumes diferentes fazem parte da nossa rotina. Mesmo assim, ainda é um desafio pensar na valorização dessas diferenças e na compreensão da nossa identidade a partir delas. Por isso, resolvi falar sobre essa diversidade, né, de culturas que existe no nosso Brasil.
no nosso país. Visitar cada cantinho das nossas regiões, descobrindo através de pesquisas e leituras de artigos e de vídeos que relatam a diversidade cultural. Podemos então definir este tema como um conjunto de valores, de regras, de princípios, do modo de ser, do modo de vida de cada povo, que é formada por vários elementos, suas crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de ser, de se vestir, e entre outros. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que conta um pouco sobre a história da sociedade cultural no Brasil. Após o vídeo, a gente vai contar um pouquinho, sobre essa história, quais são os povos, os grupos, de sociedade que compõem a população brasileira, e a gente vai dar procedência, prosseguir com a nossa aula após o vídeo. O Brasil é um país de muita diversidade, e estão presentes aqui tradições culturais e religiosas de várias partes do mundo. As palavras que usamos aqui têm origens de idiomas latinos, árabes, tupis, bantus e etc. E claro, a diversidade brasileira também conta com culturas e tradições originadas no nosso próprio território. O que existe hoje não existia no período colonial, afinal, não existia o Estado brasileiro, já que as instituições eram comandadas por Portugal. A palavra brasileiro significava comerciante de pau-brasil, e ninguém dizia que seu país era o Brasil. Mas se não eram brasileiros, o que eles eram? Os filhos e netos de portugueses continuavam se considerando portugueses. Os descendentes de indígenas e africanos que se integraram como pessoas livres na sociedade colonial também buscavam ser vistos como portugueses. Foi o caso, por exemplo, de milhares de indígenas da Amazônia, que durante o século XVIII reivindicaram que a lei os considerasse tão portugueses quanto os brancos. Isso acontecia porque a lei portuguesa dava algumas garantias a quem era súdito, tipo ser livre. Então, na sociedade colonial, a maioria da população livre se considerava portuguesa. Ao mesmo tempo, povos indígenas e comunidades quilombolas que mantinham muito de suas tradições. Os escravizados também mantinham a sua cultura. O Quilombo de Palmares só pode reinventar as tradições africanas da América porque a memória dessas tradições tinha sido preservada ao longo do tempo. Mas o Brasil não surgiu nem das comunidades indígenas, nem das comunidades quilombolas. Ele nasceu da empresa colonial portuguesa, que forçou a integração de populações muito diversas entre si. A sociedade colonial era muito mais diversa do que a ideia de que o Brasil se formou por 3 grupos, indígenas, africanos e europeus. Para começar, nenhum desses grupos representa uma única cultura ou tradição. Os europeus que vieram não foram só portugueses. Ao longo da colonização, o Brasil foi disputado por espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, sem falar nos estrangeiros que vinham para cá aliados aos portugueses, como foi o caso de muitos padres italianos e outros países, ou ainda de judeus convertidos ao cristianismo em toda a Europa. Os africanos e os povos indígenas também não formavam apenas 2 povos. Ambos tinham culturas e formas de organização muito diversas, e que se transformaram ao longo do tempo com muitas variantes. Em cada parte do país, a relação entre indígenas, quilombolas e colonizadores se deram de um jeito, e é justamente essa diferença entre as regiões do país o outro aspecto importante da diversidade brasileira que tem origem na história da formação colonial. A gente já viu ao longo dessa série como a colonização começou nas áreas que produziram açúcar para o mercado europeu, onde surgiram as primeiras cidades. Mas a empresa colonial portuguesa foi muito além do açúcar e, em torno dela, outras atividades foram surgindo, dando origem a sociedades diversas. Vamos então olhar como esses tipos de Brasil começaram. No primeiro século de colonização, o século XVI, os portugueses estabeleceram grandes engenhos de açúcar em alguns pontos do litoral nordeste e do sudeste, com destaque para Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Mas, para manter a produção de açúcar era preciso alimentar as pessoas, e, com isso, se formaram regiões produzindo outros alimentos em torno dos canaviais. Indo mais longe para o interior, surgiram as grandes pastagens do sertão nordestino. Cada avanço da empresa colonial era um avanço sobre territórios que já estavam habitados por indígenas e quilombolas, e por isso que esses avanços foram acompanhados por diversas guerras. A maior delas foi conhecida como a Guerra dos Bárbaros, e aconteceu na mesma época da Guerra contra Palmares, em outra região do Nordeste. Também neste caso, foram os bandeirantes paulistas que se deslocaram até lá para derrotarem os indígenas. A colonização de São Paulo começou com missões para garantir a aliança dos povos indígenas da região. É que essa era uma região densamente povoada desde muito antes da chegada dos portugueses, já que os rios permitiam fartura de alimentos e boa comunicação com um imenso território. De missão religiosa, São Paulo rapidamente virou o mais importante centro de escravização de
indígenas do Brasil, organizando expedições do Paraguai à Amazônia. A escravização de indígenas e quilombos pelos bandeirantes serviu para estabelecer os primeiros engenhos, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro. O atual sul do país teve seu litoral disputado por portugueses e espanhóis, em guerras feitas para definir onde ficaria a fronteira entre as duas empresas coloniais. Ao mesmo tempo, o interior da região era disputado por bandeirantes e padres missionários, que se aliaram aos indígenas para resistir à escravização. Nos atuais Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina, surgiram grandes campos ocupados por bois que foram soltos e se reproduziram livremente, com isso começando a economia estancieira do sul do país. Esta que foi a base econômica da elite gaúcha até a Era Vargas. Os atuais estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Rondônia começaram a ser colonizados por bandeirantes paulistas, em busca de ouro e indígenas para escravizar. No caso de Minas Gerais, a maior reserva de ouro já encontrada na história da humanidade até então. Mas o ouro e os diamantes também estão na origem de todas essas regiões e foram mercadorias muito importantes para a empresa colonial portuguesa. E, como essa exploração de ouro e além do Tratado de Tordesilhas, Portugal negociou com a Espanha a posse do interior, mantendo em segredo suas riquezas. Além da expansão das bandeiras para o sul e centro-oeste, eles também vinham avançando na Amazônia. Lá, a colonização começou com a fundação de fortificações para afastar os concorrentes europeus. A partir dessas fortificações da Amazônia, a empresa colonial foi descobrindo riquezas que podiam ser exploradas, conhecidas como drogas do sertão. Eram drogas, temperos e remédios que os indígenas usavam há muito tempo e que passaram a ser consumidas na Europa, gerando novos mercados. Quando Portugal negociou tratados com a Espanha, procurou manter a posse sobre os territórios que ficavam entre os dois maiores rios do continente, o Amazonas e o Prata. Na época, o que hoje é o Uruguai era um território disputado por Portugal e Espanha, conhecido como Banda Oriental ou Província Cisplatina. O interesse de Portugal na região era principalmente o de estender seus domínios até a margem do Rio da Prata, para impedir que ele fosse da Espanha. Controlar os rios do Amazonas e do Prata era importante porque eles davam acesso ao interior, numa época em que era muito difícil viajar por terra. Portugal conseguiu boa parte das suas pretensões, mas não a Banda Oriental, ou seja, o Uruguai, que continuou sendo disputado por muito tempo. Com a assinatura dos tratados, o Brasil nos mapas europeus ficou com um formato próximo do atual, mas eram pequenas as regiões administradas por Portugal e imensos os territórios indígenas. Além disso, cada uma das regiões ocupadas por Portugal formava uma sociedade diferente. Claro que havia muitas coisas em comum, a começar pelas instituições portuguesas, que exerciam poder sobre todas as populações que conseguia alcançar. Onde chegavam os portugueses, instalavam uma igreja, uma câmara municipal, uma cadeia, um quartel e todas as instituições que serviam para organizar suas sociedades em moldes portugueses, mais adaptados para cada lugar. Em todas as regiões estavam presentes, em alguma medida, indígenas, africanos e europeus, e em todos houve miscigenação, mas cada uma dessas sociedades teve sua história antes do Brasil virar uma única nação. Neste vídeo, a gente mostrou um pouco sobre a história do Brasil, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que passou. Vamos agora nos aprofundar mais um pouco sobre esses grupos, dessa sociedade que compõe a população brasileira. O grupo, população brasileira, é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão de misturas de diversos grupos humanos que aconteceu no Brasil. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e asiáticos. Agora vamos falar um pouco sobre cada um desses povos. Os povos indígenas. Os povos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por esses povos nativos. Neste caso, os índios, existem diversos grupos indígenas no país. Entre um dos principais que eu vou citar aqui, que são vários, mas o grupo, entre os principais estão o Carajá, o Bororó, o Kaikang e o Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Vamos assistir mais um vídeo que conta um pouco sobre esses povos indígenas, sobre a história desses povos indígenas. O vídeo é sobre das raízes do Brasil, no caso. Eu espero que vocês gostem do vídeo.
Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda,
e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Então, pessoal, mostrado agora o vídeo, né, vocês deu para observar que a realização das tarefas cotidianas poderia variar segundo ao gênero e a idade de cada um dos integrantes da aldeia. Em suma, as mulheres tinham a obrigação de desenvolver as atividades agrícolas, fabricar peças artesanais, processar os alimentos e cuidar dos menores. Já os homens, eles deveriam realizar o preparo das terras e as atividades de caça e pesca. Tendo outro modelo de organização familiar, os índios, eles se organizavam, eles organizavam casamentos, em algumas situações, eles praticavam a poligamia, né, que na época a poligamia era aceita pela aldeia, né? Na verdade, tem algumas aldeias que permitem. O que é a poligamia? A poligamia, ela é a união conjugal de uma pessoa com várias outras, ou seja, os homens, eles tinham mais de uma mulher, mais de uma esposa, né? Mas para eles era um aceito, para eles era totalmente normal essa situação que eles vivenciavam lá na aldeia. Já passando para o campo da religião, alguns desses povos acreditavam na existência dos espíritos, na reencarnação dos seus antepassados e na compreensão dos fenômenos naturais como divindades. Em diversas situações, esse corolário de crenças era fonte de explicações para a origem do mundo
ou a ocorrência de alguns eventos significativos. Em alguns casos, os índios praticavam a antropofagia como um importante ritual em que os guerreiros da tribo absorviam a força e as habilidades dos inimigos capturados. Historicamente, a situação dos índios, hoje em dia, né, ela variou muito entre quadros de completo abandono, de perseguição e de miséria. Esse é um lado ruim, né, do que aconteceu, do que acontece nas tribos, na sociedade, das sociedades indígenas, né. Até meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios chegariam ao fim. Com tudo isso, né, estipulados em uma população de aproximadamente 1 milhão de indivíduos, os indígenas hoje buscam o conhecimento dos seus direitos pelo Estado, né? Eles buscam seus direitos, seus deveres, eles buscam uma melhoria, né, para sua população, que é muito grande. Eles ainda sofrem alguns obstáculos, né, no exercício de suas autonomias, a aprovação do Estado, mas eles buscam e lutam para a melhoria, e eu acredito que já está existindo em algumas partes do nosso país. Os povos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os povos africanos, né, que é um grupo humano, né, que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Esse período desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalhavam especialmente no cultivo da cana, de açúcar e do café. A cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial, fator que se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África, quanto pela influência de povos do Oriente na África, quanto pela influência de povos do Oriente Médio. E os europeus que tiveram contato com os africanos ao longo da sua história, eles também fazem parte dessa influência de povos, né? Que é os povos entre os povos europeus e africanos. A combinação dos fatores migratórios da colonização europeia e da diversidade étnica do interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente em que se fala vários idiomas e cultua-se várias religiões, e que se caracteriza ser pluricultural, ou seja, multiculturalismo, né? Várias culturas. A diversidade cultural da África, do continente africano, pode ser dividido, creio politicamente, em duas grandes faixas de terra: a África saariana, região do norte, e a África subsaariana, que é a região do sul. A região norte e a região do sul. Ambas são regiões de diversidades culturais, mas a porção sul do continente é mais diversificada e contém a maior parte da população. Agora vamos assistir um outro vídeo, eu espero que vocês gostem, né? Porque assim, conforme a gente for comentando sobre a nossa aula, falando um pouco sobre o assunto de diversidade cultural, que é um assunto que tem vários temas, é um assunto que tem várias coisas a se falar, é um assunto bem legal de se conversar, de se entender. Eu acredito que hoje a diversidade cultural no Brasil, ela é muito grande, ela é muito diversificada, e eu acredito que muitas pessoas, elas se trancam ali no seu mundinho, na sua região, e acaba não explorando, né, que hoje a internet tá aí para nos proporcionar essa viagem, né, de diversos saberes, de pesquisas, né, sobre cada região. E eu vou tentar mostrar aqui em cada vídeo para vocês essa diversidade que é muito grande no nosso Brasil. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai assistir agora o vídeo sobre os povos africanos, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os imigrantes europeus e asiáticos. Vamos então mostrar o vídeo.
Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres que não eram aproveitadas nas lavouras viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos
produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Agora que vocês assistiram o vídeo, os imigrantes europeus e asiáticos, né, que a gente vai falar. Na verdade, vocês assistiram um vídeo sobre os povos africanos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os povos europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se os portugueses, os espanhóis, os italianos e os alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. Eu dei uma breve resumida, né, aqui falando um pouco sobre cada um desses povos. Vamos olhar agora mais um vídeo que fala um pouco mais sobre a história da chegada dos imigrantes ao Brasil. Como eu já falei anteriormente, durante os nossos vídeos, eu vou mostrar alguns vídeos, né, para não ficar uma coisa muito falada, uma coisa muito longa, até porque a gente tem são 1 hora de vídeo, né? Então a gente tem que explorar um pouco, né, o que a tecnologia nos proporciona, né? E eu vou mostrar agora para vocês esse vídeo, né, que fala sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil no século XIX. Espero que vocês gostem. A antiga população do Paraná no século XIX era de portugueses, espanhóis, escravos africanos, índios e mestiços. O Paraná era apenas uma província de pouco povoamento que pertencia a São Paulo. A primeira imigração a chegar foi a de alemães, no ano de 1829, na cidade de Rio Negro. Mas a vinda de europeus começou a crescer mesmo por volta dos anos 1870. Nesta época, o estado tinha apenas 126 mil habitantes. E a monarquia começou a incentivar a imigração. O movimento abolicionista contra a escravidão crescia e a preocupação era trazer mais mão de obra, principalmente para o trabalho no campo. Nesta mesma época, a Europa tinha poucas áreas disponíveis e muitas guerras. Os povos europeus procuravam terra, paz e melhores oportunidades. E o Brasil passou a ser visto como um país promissor por estes povos. Depois dos alemães vieram os italianos, franceses, suíços, poloneses e ucranianos. E a imigração deu um novo impulso para a economia do Sul. Os imigrantes também mudaram a paisagem do campo e das cidades paranaenses. As casas agora eram construídas no modelo europeu, com telhados muito inclinados contra o acúmulo de neve, que aqui era rara. E eles também mudaram os hábitos e costumes da população. Algumas imigrações foram maiores em números populacionais. Os alemães trouxeram a tradição do associativismo, que depois foi adotado pelas cooperativas, e se dedicaram às atividades comerciais, industriais, à agricultura e à construção, e foram muito importantes no crescimento do comércio da capital. Tem-se uma ideia muito equivocada de que o imigrante apenas veio como massa de manobra. A imigração europeia foi muito mais uma expatriação do que uma imigração, porque fazia-se uma propaganda dos países, sobretudo dos países da América, que era equivocada.
Os imigrantes deram um novo desenho para a cidade. Esse novo desenho é constatado por Big Wither, um viajante inglês que esteve aqui em 1872. Ele diz que Curitiba está totalmente mudada porque ele sente a presença da arquitetura, sobretudo de influência alemã. A imigração espanhola começou no final do século XIX. Em grande parte, eles foram trabalhar com a produção de café no norte do estado e no comércio e produção de móveis. Os ucranianos chegaram ao Paraná no ano de 1895 e se concentraram em colônias ao redor de Curitiba. Outras colônias foram criadas no interior, principalmente no sul do estado. E hoje o Paraná tem a maior colônia ucraniana do Brasil. Os japoneses chegaram ao Paraná a partir de 1915, na capital e norte do estado, principalmente nas regiões de Maringá, Londrina e Açaí, e dedicaram-se à agricultura e ao comércio. Os sírios e libaneses chegaram no início do século passado a Paranaguá e depois se espalharam pelo estado. Tradicionalmente, eles trabalhavam com o comércio e, por isso, preferiram as áreas centrais das cidades. Os primeiros holandeses chegaram em 1909, na região de Irati, no sul do Paraná. Os outros foram para a região dos Campos Gerais, onde fundaram cooperativas de laticínios nas regiões de Carambeí e Castrolanda e se destacaram pela alta qualidade e pela grande produção de leite e derivados. Além dos imigrantes, o Paraná teve uma grande contribuição dos índios e escravos. As antigas tribos indígenas paranaenses criaram os primeiros caminhos que permitiram a entrada dos portugueses. E os escravos chegaram a ser 40% do total da população do estado no século XIX e deram uma grande contribuição no trabalho de construção das cidades, das estradas e no campo. Com tantos povos e culturas diferentes, o desenvolvimento se tornou acelerado. Hoje, o Paraná é um dos estados com a maior variedade de povos do Brasil. No total, foram imigrantes de 28 etnias, que trabalharam muito e construíram um dos estados mais desenvolvidos e produtivos do Brasil. Então, pessoal, agora a gente viu, né, alguns vídeos que falam sobre esses grupos de povos, né, sobre os povos africanos, a gente viu vídeo sobre os povos, a população brasileira, os povos indígenas. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema, né, falando sobre o nosso tema, né, que é a diversidade cultural. O que é a diversidade cultural, né? A diversidade cultural é um processo que se constrói historicamente e compõe partes importantes da vida de uma sociedade. Diante disso, a diversidade cultural se coloca como uma composição de várias culturas que acaba até mesmo forjando novos elementos culturais, a partir das relações sociais desenvolvidas em determinados locais, regiões e países. E agora vamos compreender melhor como se dá o conceito de diversidade cultural e entender os tipos de cultura que se diferenciam entre público e também conhecer alguns exemplos de diversidade. A cultura erudita, né? Que é uma cultura que eu confesso para vocês que, ao me aprofundar sobre o tema, eu não conhecia muito, mas é uma cultura muito fina, né? Vamos se dizer. É uma cultura, ela está à disposição da elite social, é observada nas artes plásticas, na música e na literatura. O acesso à cultura erudita é facilitado para a aristocracia sob o argumento de ser um produto de intensa investigação, e a aplicação acadêmica também é usada como elemento de defesa do acesso restrito diante desses fatores. É agregada valor monetário aos bens culturais e quem tem o menor poder aquisitivo, ou seja, o menor poder financeiro, né, é excluído de suas contemplações. Eu vou dar para vocês um exemplo de cultura erudita. São concertos musicais, produzidos por grandes orquestras, peças de teatro e difícil acesso a esses concertos, essas orquestras, peças de teatro, ela tem difícil acesso para a população, né? Obras de arte de artistas renomados como Leonardo da Vinci e Pablo Picasso estão entre os exemplos, exemplos das músicas clássicas, né? Estão entre os exemplos
Esta é a música clássica, por sua complexidade de elaboração, também está entre os principais exemplos de cultura erudita. Para entendermos melhor, vamos assistir um pequeno vídeo que fala um pouco sobre a cultura erudita, ilustrando essa cultura fina e moderna. Agora que a gente mostrou o vídeo, né, sobre a cultura erudita, deu para entender um pouquinho melhor. A gente vai dar continuidade, né, falando sobre a cultura popular. A cultura popular é uma expressão que caracteriza um conjunto de elementos culturais específicos da sociedade de uma nação ou região. Muitas vezes classificado como cultura tradicional ou cultura de massas, a cultura popular é um conjunto de manifestações criadas por um grupo de pessoas que têm uma participação ativa nelas. A cultura popular é de fácil generalização e expressa uma atitude adotada por várias gerações em relação a um determinado problema da sociedade. A grande maioria da cultura popular é transmitida oralmente, dos elementos mais velhos da sociedade para os mais novos. A cultura popular surgiu graças à interação contínua entre pessoas de regiões diferentes e à necessidade do ser humano de se enquadrar ao seu ambiente envolvendo a sociologia e a etnologia, que estudam a cultura popular, que não tem como objetivo fazer juízo de valores, mas identificar as manifestações pertinentes e coerentes dentro de uma nação ou dentro de uma comunidade. Alguns estudiosos, né, indicam que cada pessoa tem no seu interior a noção do que é o popular, né, do que é a sua cultura, do como é vivido, né, a sua cultura particularmente, que é defendido pela vertente de tradições dentro da comunidade. A cultura popular é influenciada pelas crenças dos povos em questão e é formada graças ao contato entre indivíduos de certas regiões. Pode envolver áreas de músicas, literatura, gastronomia e entre outras. A cultura, já que a gente está falando um pouquinho sobre a cultura popular, vamos agora falar um pouquinho sobre a cultura popular brasileira. A cultura popular brasileira é caracterizada por diferentes categorias culturais, causadas pelo regionalismo. Na cultura popular brasileira é possível verificar variações na música, na dança, na sua gastronomia. A música, né, no nosso país, né, a música sertaneja, a capoeira, o folclore, a literatura de cordel, o samba são elementos importantes da cultura popular brasileira. No âmbito da gastronomia, a culinária baiana é das mais apreciadas do Brasil, é uma culinária super comentada, as pessoas gostam do sabor, né, da gastronomia baiana.
Agora, vamos mostrar um outro vídeo para vocês, que é muito interessante, que fala sobre a cultura popular brasileira, que essa cultura, ela é enorme, é uma cultura muito diversificada, né? Muito grande. Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que ao longo do tempo formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por 3 raízes: a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos por escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões e 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Vários povos da África, arrancados à força de sua terra, tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Os povos africanos também contribuíram na culinária, na religião, na dança e na música, que foi uma das influências mais fortes nos ritmos que são a base de boa parte da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, recebe novos elementos a cada geração. Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedades de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural tão diversa, mas que nos unifica e a qual todos os brasileiros identificam o sentimento de que pertencem ao mesmo país. Agora que a gente viu o vídeo da história da cultura popular brasileira, esta cultura ela reúne um conjunto de lendas, de mitos e tradições do país, que estão calçadas na história e na miscigenação de culturas, das quais se destacam em cada região do nosso Brasil. Com isso, né, que a gente já falou, com isso o Brasil acaba tendo vários costumes e hábitos dentro de suas regiões, dentro do país. Os costumes brasileiros são variados, tratando de termos morais. A nossa influência toma como base principal a moral judaico-cristã, né, que é o cristianismo. Constitui a maior influência para a formação de nosso povo.
principalmente pelas vertentes católicas, que compõem o maior grupo religioso brasileiro. Também sofrendo influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como a gente já falou anteriormente dos africanos, né? A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu ao longo de sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais devido às diferenças geográficas que separam o território. Pensando em termos culinários, né, agora voltado para a culinária, né, que é a gastronomia, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos, ingredientes que promovem a cultura indígena, dos estados nordestinos e do centro-oeste brasileiro, por exemplo, enquanto o vatapá e o acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem o piqui, né? Que o piqui, ele é conhecido não só no Cerrado, né? Não só lá no Cerrado consome, em vários outros estados é consumido o piqui. A culinária tradicional paulista, que é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana. A culinária do Brasil é um fruto de uma mistura de ingredientes europeus, indígenas e africanos. Esses faziam adaptações dos seus pratos típicos, substituindo os ingredientes que faltassem por correspondentes locais, né? E ali onde que eles habitavam, onde que eles viviam, eles adaptavam esses pratos típicos, substituindo pelos ingredientes que eles tinham ali, né? Porque eles não tinham acesso aos ingredientes. Um outro prato típico que é muito conhecido é a feijoada, né? A feijoada brasileira, que é totalmente brasileira. O prato típico do país é um exemplo disso. Vou mostrar agora um vídeo que conta um pouco sobre a culinária brasileira. Esse vídeo é muito interessante, espero que vocês gostem.
Agora que vocês viram o vídeo, a gente contou um pouquinho nessa primeira etapa, né, sobre o que é a diversidade cultural, a gente contou um pouquinho da história dos primeiros povos, né, quais os grupos de povos habitantes do Brasil, quem foram os primeiros a chegarem. Então, assim, a gente se aprofundou um pouquinho sobre esse assunto. Na segunda parte, no caso, no segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade cultural, cultural de cada região, né? A cultura de cada região, da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Diante, né, de cada vídeo que a gente vai fazer, eu vou aprofundar, assim, um pouco sobre a cultura dessas regiões, né? Muitas vezes a gente conhece a cultura da nossa região e nem tanto assim, às vezes a gente conhece o que a gente vive, né? Então a gente vai se aprofundar mais um pouco, da onde que surgiu, quais são os pratos típicos, quais são suas danças folclóricas, quais são suas tipo de sotaque, como que eles vivem, né, em cada região. E essa primeira parte do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês me acompanhem nas outras partes, nos outros vídeos que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu preciso muito do auxílio de vocês para assistirem os vídeos, para comentarem, porque esse é um estágio muito importante no meu curso, né? Para mim tá concluindo o curso de licenciatura, né? De licenciatura em pedagogia. E são 6 vídeos, né? De 1 hora. Às vezes é um vídeo muito longo, né, que a gente acaba não posso assistir agora, mas eu espero que vocês tirem um tempinho e me ajudem nessa parte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais, até breve, né, no nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a diversidade de culturas de cada região.